Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka, e você está no episódio 4 do projeto Faça Sua Vida Andar, um podcast que a gente está fazendo aqui no Spotify e também aqui no YouTube, para que você identifique por que você está com a sensação de que a sua vida está estagnada e tome passos concretos para que a sua vida comece a andar. E até agora a gente fez 2 episódios sobre identificar por que a sua vida não está andando, um terceiro episódio sobre como as redes sociais podem estar impedindo a sua vida de andar, colocando você no automático, desenvolvendo em você um vício que trava a sua vida. E agora eu vou entrar em mais um desses obstáculos específicos que travam a sua vida e tem a ver com a sua relação com pai e mãe. É a relação com papai e mamãe que precisa mudar. Esse é um padrão que eu identifiquei em vários dos clientes que a gente atende na Eureka, assim como vários de vocês que interagem com a gente lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, e é muitas pessoas que sentem que a sua vida está estagnada têm uma relação tóxica com os pais. E é o seguinte, o problema que a gente vai atacar aqui não são os seus pais. Eu não tô aqui para falar mal dos seus pais e dizer que os seus pais são os culpados por tudo que tem dado errado na sua vida. Eu tô aqui para dizer que a forma como você lida com os seus pais, a sua relação com eles é que precisa mudar. Independente se os seus pais são narcisistas ou não, se eles são psicopatas ou não, se eles são criminosos ou não, isso aqui hoje a gente não vai tratar. A gente vai tratar da sua relação com eles. A gente sabe que pais, pai e mãe, são capazes de causar traumas muito grandes nas crianças, nas adolescentes, nos adultos, e infelizmente esses traumas muitas vezes são tratados na terapia. A gente vê como é grande o buraco que esse trauma gera na personalidade da pessoa, na capacidade dela de funcionar. Porém, na maioria dos casos, a gente não está falando de um pai psicopata, de uma mãe narcisista. A gente está falando de um problema, de um desequilíbrio na sua relação com os seus pais, que pode ser corrigido hoje por uma mudança de atitudes da sua parte. E mesmo que num caso extremo você tenha de fato pais narcisistas, ou pais com alguma doença mental grave, ou pais que causaram traumas na sua vida, ainda assim, tomando essas atitudes que eu vou passar para você hoje, e são atitudes que eu vi muitos amigos, muitos clientes, eu mesmo tomando na minha vida, e fazendo muito efeito, melhorando muito, tanto a sua vida, tirando da estagnação, quanto melhorando a relação com seus pais, você pode melhorar também essa relação. Mesmo que a gente esteja aqui falando de um pai que tem um problema grave, uma mãe que tem um problema grave. Beleza? Depois de fazer todas essas considerações, vamos conversar sobre a sua relação com os seus pais. Infelizmente, o que acontece é que muitos de nossos pais não aprenderam a criar os filhos para que eles construam a própria vida. Os pais da nossa geração criaram os seus filhos, infelizmente, para ser uma extensão da vida deles. Eles desenvolveram um apego tóxico com os filhos. Muitos dos nossos pais têm um problema que é o seguinte, eu observo em clientes da Eureka, observo em pessoas que eu conheço. Os pais têm uma relação muito fraca entre si. Não só pais que se divorciaram e já não têm quase nenhuma relação entre si, mas mesmo pais que permaneceram casados, eles não são exatamente um casal. Eles têm uma relação fraca entre si, eles não se fortaleceram como casal. E aí, por não ter esse vínculo forte do pai e da mãe juntos como um casal que se ama, eles começaram a colocar uma expectativa de realização pessoal nos filhos. Ou seja, em vez de você, como mãe, ter o seu marido como o seu melhor amigo, você transforma o seu filho ou a sua filha na sua melhor amiga. Você, como pai, em vez de ter a mãe dos seus filhos, a sua esposa, como a sua melhor amiga, o confidente, o centro ali da sua vida em família, você não tem essa relação forte e coloca no filho a expectativa de que ele seja o centro da vida da família. E o que acontece? Quando o filho dá sinais de que está na hora de ele ir embora de casa, quando o filho dá sinais de que ele não está mais necessitando do auxílio, da grana, do apoio dos pais, o pai, a mãe, fica desesperado e busca formas de se fazer necessário. Por quê? Perdendo o filho, que virou o centro da vida em família, você vai ter que olhar de novo para o seu marido ou para a sua esposa e perceber que, bom, vocês não formaram uma relação bacana de amor. Vocês não são um casal. E você vai ter que olhar para esse quarto bagunçado que faz um tempo que você não olha. Em muitos casos, isso está acontecendo. Em outros casos, outras coisas estão acontecendo, mas de qualquer forma, eu separei aqui 4 problemas que são os problemas mais comuns
na relação com os pais, tá? São 4 problemas. Primeiro, meus pais não gostam da minha namorada ou namorado. Não sei se você já passou por isso, mas é um clássico. O que a gente faz nesses casos? Eu, daqui a pouco, vou falar de 4 soluções, ou 4 princípios para você revolucionar essa sua relação distorcida com os seus pais. Mas deixa eu dar uma palhinha. A gente tem que entender que é o seguinte, você como adulto, e essa temática de ser adulto, ela tá no centro do nosso podcast aqui. Você como adulto tem que tomar decisões e ser responsável por essas decisões. É isso que define um adulto. O adulto, ele é o cara que tá na linha de frente. Quando você é criança, quem tá na linha de frente geralmente são os seus pais. E se não são os seus pais, são os seus responsáveis naquele contexto. São os professores, o diretor do colégio, o responsável por cuidar de você na aula de natação. Sempre tem um adulto que é responsável, e ser responsável significa ficar na linha de frente. Caso qualquer coisa dê errado, o que vai acontecer? Se tivesse um incêndio na escola, se alguém não pudesse buscar a mochilinha de não sei o que, sempre é o professor que vai tomar a frente, ou é o pai que vai resolver, ou é o adulto responsável da aula de natação que vai pular na piscina e resgatar a criança. Sempre tem um adulto na linha de frente. Agora chegou a hora de você ser esse adulto na linha de frente. Quando você vira adulto e você decide ter uma namorada ou um namorado, a única pessoa que pode ter uma namorada ou um namorado, na minha visão, é um adulto. Uma pessoa que já se considera adulto. Afinal, você tá tomando uma decisão de estar com essa pessoa e tá se colocando em risco com aquela pessoa muitas vezes. No sentido de, eu tô aqui conhecendo ela quando eu poderia estar conhecendo outras pessoas, eu tô aqui me abrindo com ela, ficando vulnerável pra essa pessoa, enquanto eu poderia estar me protegendo e vendo se ela é confiável ou não. Ou seja, todo namoro, relacionamento tem algum risco envolvido e você tá se abrindo pro risco. Quem se abre pra risco é adulto. Então você tem que assumir essa postura de adulto, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais a fundo o que eu quero dizer com essa solução quando eu falar das 4 soluções na lista. Segundo problema que vem muito, meus pais querem decidir as coisas no meu lugar. Quer decidir a carreira que eu vou seguir, quer decidir o namorado que eu vou ter, quer decidir o livro que eu vou ler, quer decidir para qual país eu vou viajar, ou para qual estado eu vou viajar, ou para qual faculdade eu vou entrar. E o que acontece? De fato, a gente tem que entender que os nossos pais também têm risco quando eles são responsáveis por nós. A grande pergunta que a gente tem que tentar responder sempre é: eu sou responsável pela minha vida hoje ou são meus pais? E, por exemplo, se os seus pais vão de fato pagar a faculdade para você, eles têm um risco, certo? Digamos que você escolha uma faculdade que, na média, tem um salário de R$2.000, R$1.500, R$2.000. Com a inflação do jeito que tá, você sabe que R$2.000 você mal consegue fazer o mercado de uma família de 4, 5 pessoas. Mal consegue. Imagina você pagar aluguel e você fazer várias outras coisas. É bem difícil, você tem que ter um orçamento bem apertado, bem reduzido. O seu pai vai estar investindo, seu pai, sua mãe, investindo um valor considerável mensalmente numa faculdade, que você sabe que depois que sair a média de salário é 2.000, você entende que lá no fim das contas vai sobrar pra eles? Então, não, pera. Você não vai fazer teatro, você não vai fazer artes plásticas, porque eu sei que vai sobrar pra mim no fim das contas. No fundo, não é que o seu pai tenha muitas vezes um nojo de artista, ou ele não gosta da ideia de fazer relações internacionais, ou odeia o diplomata. Não é isso. É que os seus pais têm uma preocupação com sobrar pra eles. Então, um dos pontos que melhora a nossa relação com os nossos pais é garantir que não vai sobrar pra eles. E se você estivesse na situação deles, você provavelmente faria a mesma coisa. Você não quer que sobre pra você. Você quer que o seu filho, na maioria das vezes, você quer isso, que o seu filho voe. Que o seu filho tenha liberdade pra seguir a carreira dele, o caminho dele, mas que ele se sustente. Então, isso é um negócio que acontece muito. A decisão, se der errado, quem vai pagar o preço? Vão ser eles ou você? Geralmente é isso que tá por trás dos pais ficarem metendo a colher. Mas tem um terceiro problema aqui, que é: meus pais querem dar opinião sobre tudo na minha vida, que também tem a ver com isso. Olha que interessante. Existem algumas pessoas que não percebem a raiz por trás desse problema, mas você olha e, cara, se você presta 30 segundos de atenção na pessoa, você entende por quê que os pais dão tanta opinião na vida deles, e geralmente é porque a pessoa conta tudo para os seus pais. Então a sua mãe tá dando opinião sobre o seu ficante ou menino que você tá conhecendo, ou o que você deveria fazer no trabalho tal da faculdade. É claro, porque você todos os dias liga para sua mãe e conta absolutamente tudo para ela. A gente tem que entender, os nossos pais, eles têm um instinto que foi desenvolvido ao longo de décadas, sendo seus pais, de que, poxa, meu filho tá passando necessidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Muitas vezes não é por maldade, mas eles metem a colher porque é isso que os pais fazem. Eles sabem que o filho tá com problema, e pais saudáveis são assim. Eles querem resolver o problema do filho. Então, muitas vezes, a solução é que a gente
cuide com quanta informação a gente passa para os nossos pais. Porque toda a informação que eu passar para o meu pai, para minha mãe, sobre um problema que está acontecendo, o instinto natural deles vai ser querer resolver. Dizer como eu resolvo, contratar alguém para resolver, ir na minha casa e resolver. Então é muito cuidado com o quanto de informação você compartilha com eles. Por fim, esse problema de meus pais me fazem sentir mal quando eu tento ser independente deles. E aí o que acontece? A gente estava falando antes sobre esse padrão de relacionamento que muitos pais têm de não se amarem muito. O pai e a mãe não se amam muito. E eles depositam uma expectativa de realização pessoal e de realização social, de relacionamento em cima do filho. Viram o melhor amigo ou melhor amiga do filho, da filha. E isso faz com que eles desenvolvam um apego que não é saudável com você. E quando você percebe que eles desenvolveram esse apego, e que esse apego é o resultado também de talvez eles não terem uma relação muito boa entre eles, ou seus pais, caso sejam separados, não terem amizades, não terem outros relacionamentos, cara, você tem essa responsabilidade de quebrar esse padrão. E eu vou explicar agora como é que a gente faz para quebrar esse padrão. Eu quero dar 4 soluções que vão ajudar você a harmonizar a relação com os seus pais, não de uma forma que eles se sintam abandonados, ou que você faça mal a eles, ou que deixe de fazer bem a eles, mas, pelo contrário, que a relação de vocês fique mais leve, que vocês consigam se entender melhor, beleza? Quais são as soluções? São 4 soluções. Primeiro, a gente tem que entender quais são os nossos deveres com relação aos nossos pais. Muita gente, quando olha para a relação com seus pais, colocaria como a palavra principal que define essa relação uma relação baseada em culpa. Se eu não tô presente no almoço de domingo, eu me sinto culpado. Se eu não ajudo quando minha mãe precisa de R$500, eu me sinto culpado. Se eu não faço exatamente o que meu pai estava esperando, eu me sinto culpado. Quando a gente olha para os nossos pais, é claro que a gente tem um dever com relação a eles. Afinal, seus pais, eles fizeram muitos sacrifícios para que você se desenvolvesse, se tornasse uma pessoa. Eles cuidaram de você por longos períodos, quando você não podia devolver praticamente nada para eles. Então eles botaram fralda para você, quando você não podia dar nada de volta para eles. Eles alimentaram você, eles colocaram você na escola, eles fizeram todo o investimento em você e fizeram isso por amor, certo? A maioria dos pais fizeram isso por amor, por mais que seja um amor distorcido, um amor que não é evoluído o suficiente, mas nem o nosso amor é como filho. Beleza, a gente tem um certo dever com os nossos pais, mas qual é o tamanho desse dever? É difícil responder essa pergunta, mas a forma mais saudável que eu vejo os pacientes da Eureka lidando com esses dilemas dos pais é entender que, olha, o dever, a minha obrigação com os meus pais é ajudar os meus pais em momentos de necessidade e necessidades graves. Para além disso, tudo é bônus. Eu posso visitar minha mãe no dia de domingo e fazer um almoço e levar ela pra jantar, ou até fazer uma surpresa no dia do aniversário dela. Tudo isso é show, mas é bônus, é extra. Qual que é a minha obrigação com os meus pais de verdade? É que em momentos de necessidade, especialmente numa necessidade grave, eu ajude. Pô, é impossível que você vá deixar o seu pai sozinho no hospital sem você ir lá e visitar um pouco seu pai. Seu pai tá passando por uma necessidade que ele vai ser expulso da casa, ele vai ser despejado porque não pagou a conta de luz. Cara, é óbvio que na sua possibilidade você tem que ajudar. Isso é um dever grave. Agora, quando a gente tá falando de agradar os nossos pais, não é uma obrigação. Fazer surpresa pra minha mãe no dia do aniversário dela, não é uma obrigação. Visitar eles todo domingo, não é uma obrigação. Então você não pode sentir culpa por algo que não é a sua obrigação. Quando seus pais têm esse apego tóxico, eles vão usar, querendo ou não querendo, esse gatilho da culpa para que você ache que tudo é obrigação, tudo é dever. Não caia nessa. Deixe que seus pais reclamem no início, deixe que eles façam chantagem emocional, mas entenda quais são os seus verdadeiros deveres com seus pais. E se você se sente sufocado por eles, faça o mínimo. Ajude quando houver uma necessidade grave, mas não faça mais do que isso. Todo o resto é bônus, certo? Não deixe que essa manipulação baseada em culpa torne você um escravo deles, correto? Segundo, evite compartilhar todas as informações da sua vida com eles. Já dei uma palhinha sobre isso antes, mas o resumo é o seguinte. Quando você compartilha um problema, o seu pai quer intervir naquele problema. O seu pai, a sua mãe quer dar uma solução para aquele problema. Se a gente compartilha todos os nossos dilemas, desde qual shampoo eu quero escolher, até qual rapaz eu estou conhecendo, até
qual revista de moda eu quero assinar. Pô, a sua mãe vai querer dar uma opinião sobre tudo, seu pai vai querer determinar tudo. Para de compartilhar tudo da sua vida com eles. Para que você seja adulto, é importante que você limite o quanto eles sabem sobre a sua vida. Não é que você vai fazer segredos e não vai contar sobre a sua vida, mas quando você conta sobre o problema, seu pai fica preocupado, sua mãe fica preocupada e eles querem intervir. Você tá achando que seus pais estão metendo a colher demais na sua vida? Para de compartilhar. Quanto menos você compartilha, também mais oportunidade você tem para aprender a resolver sozinho esses problemas, né? Muito bem, terceira solução. Faça de tudo para não depender financeiramente dos seus pais. Aquele exemplo da faculdade, em que o pai quer decidir qual é a faculdade que a filha vai fazer, ou qual é o curso que o filho vai fazer, ou qual é a namorada, a preocupação do seu pai, lembra, será que isso vai sobrar para mim? Quando você é financeiramente independente dos seus pais, eles têm uma tranquilidade muito maior com relação às suas decisões, por mais que fiquem preocupados também, e pensam, bom, o Henrique, ou a Paula, minha irmã, né? O Henrique, Paula, eles se sustentam. Então qualquer coisa, eu vou ter que ajudar eles numa necessidade grave, mas não vou precisar ajudar caso dê errado um plano ou outro. Então você não depender financeiramente é muito bom. Como é que você faz isso? Bom, você tem que achar um trabalho, né? Alguma coisa que você saiba fazer que pode ser trocada por dinheiro. E a minha sugestão é que você não tente, quando for sair de casa, que é algo que eu recomendo para você como adulto, sair de casa, que você não tente manter o mesmo padrão de conforto que você tinha na casa dos seus pais. Eu vejo que muitas pessoas procrastinam sair de casa, porque sabem que quando sair de casa vão ter que ir para um bairro que é menos próximo do centro, que tem menos conforto, que o chuveiro não é tão bom, que o ar-condicionado, que a cama não é tão legal, que não tem uma TV de 65 polegadas. Bom, esse é o preço que você paga. Então, se você escolhe ficar na casa dos seus pais por causa do conforto, e você prefere o conforto de ter uma televisãozinha, caminha, o ar-condicionado, o sabonetinho, talvez você mereça a vida que você tem, né? Sendo bem sincero assim, tipo, reclama dos seus pais, mas não tá disposto a sofrer um pouquinho pra sair da casa deles e viver uma vida menos confortável, mas uma vida que é sua, talvez você não possa reclamar, né, do que tá acontecendo com você. Então, sério mesmo, se você tiver que trabalhar pra caramba, ter um apartamentinho pequenininho ou dividir apartamento com estudantes, com colegas de trabalho, faça isso. Porque essa experiência de ser independente dos seus pais, além da distância geográfica que faz, também ajuda você a aprender a resolver os próprios problemas e ter uma distância saudável deles. Quarta solução: evite pedir favores aos seus pais. Eu não tô aqui dizendo pra você nunca pedir favores aos seus pais, ou nunca oferecer favores. Eu acho isso muito legal, muito saudável. Só que, além dessa dependência financeira que nos prende aos nossos pais de um jeito ruim, existe também uma dependência prática. Você tá sempre pedindo para sua mãe cuidar do seu filho e ficar de noite com seu filho enquanto vocês vão sair. Você tá sempre pedindo para sua mãe ir na sua casa e limpar ou ajudar a cozinhar, pro seu pai ir para sua casa e ajudar a fazer alguma coisa que não tá funcionando, funcionar. Tudo bem fazer isso de vez em quando. Mas, de novo, quanto mais da nossa vida a gente compartilha com os nossos pais, mais eles vão querer dar opinião, meter a colher, decidir por nós. Afinal, você tá passando a mensagem para eles de que você não consegue resolver bem tudo sozinho, né? De novo, não é sobre nunca fazer isso, mas sobre entender que mensagem você tá passando para os seus pais e que habilidades você tá deixando desenvolver porque eles estão fazendo por você. A mensagem final é a seguinte, preste bem atenção. Fazer a sua vida andar, esse é o nome do nosso projeto, depende de você ter uma vida própria, independente dos seus pais. Ao longo da nossa vida, o papel dos nossos pais vai mudando. Quando você é criança, recém-nascido, você depende totalmente dos seus pais. Absolutamente, totalmente. Se os seus pais deixassem de existir, você morreria. Quando você é pré-adolescente, adolescente, você ainda depende, você reclama bastante disso, mas você ainda depende dos seus pais. Mas você consegue fazer um monte de coisa que eles não estão envolvidos. Você consegue fazer curso, você consegue ir pra festa, consegue formar amizades, consegue postar vídeo no TikTok, né? Que eu sei que vocês gostam. Ou seja, você já tem alguma independência, alguma liberdade. Agora, quando você é adulto, a ideia é que o ciclo se feche. Você não é mais uma criança no sentido de que não tem independência total. Você não é mais um adolescente que tem independência parcial dos seus pais. Agora você chega na fase da independência. Infelizmente, hoje no nosso mundo, muitos adultos, na verdade, são adolescentes crescidos. Adolescentes meio grandes, né? Porque se você tem uma dependência parcial dos seus pais, nessa questão prática, nessa questão financeira, na maioria dos casos você tá um pouco perdido. Você tá precisando fazer a sua vida andar no sentido de criar um plano para sair de casa, para ter independência financeira, para cuidar com quanta informação você compartilha com eles, para entender qual é o seu verdadeiro dever com eles, certo? Então, virar adulto envolve ter a nossa própria vida, não inteiramente separada dos nossos pais, mas que tem uma relação de ajudar
na hora da crise, da necessidade, e que todo o resto seja um bônus muito positivo. De vez em quando eu vou visitar, faço uma surpresa, ligo de vez em quando, mas que não seja essa dependência que a gente tem na adolescência. Queridos, espero que não tenha machucado demais vocês essas palavras hoje. Muito obrigado por terem assistido ao nosso podcast. E se você assistiu aí no YouTube, comenta o que você achou. Se você assistiu pelo Spotify ou outra das nossas redes, manda um direct dizendo pra nós o que você achou do podcast. Um abraço, um beijo, tchau, tchau. Deixa o like.